Estamos de volta com Cidade Esporte. Oferecimento: Tênis Clube de Presidente Prudente e EPIL Listas Telefônicas. Amigos da TV Cidade, forte abraço, com muita alegria nós estamos aqui para Presidente Prudente, canal 19, e para a República Federativa de Santo Anastácio, canal 99. Nós falamos também para a EPIL, a sua lista telefônica, ligue 0800 1203 33, EPIL, 24 horas ao seu lado. A EPIL que completa agora no mês de agosto 45 anos de trabalhos, de serviços, de prestação aí na lista telefônica da EPIL em boa parte do estado de São Paulo. Eu quero mandar um forte abraço para o Agnaldo Galdino Freire, corintiano, diretor executivo, e também Arthur Tavares, diretor de marketing da lista telefônica da EPIL. Aqui ao meu lado, o comentarista Maurílio Ramos. Tudo bem, Maurílio? Um forte abraço a você, ao pessoal que está nos assistindo. Olha, Maurílio, então nós temos uma coisa legal, porque antes da bola rolar, nós estamos numa semana decisiva da Libertadores da América. Neste momento que nós estamos gravando o nosso bate-bola aqui no Cidade Esportes, a segunda partida entre Boca e Corinthians, ou Corinthians e Boca, no Pacaembu, esta partida ainda não aconteceu. No primeiro jogo, 1-1, lá na Bombonera, em Buenos Aires, o Corinthians conseguiu um bom resultado, o Boca foi bem melhor no segundo tempo. O que você projeta para esta final, Maurílio? É gozado, eu nunca gosto de falar em percentual, mas infelizmente eu assisti umas 3 vezes, analisei o Boca jogando, umas 3 vezes o Corinthians jogando. Eu acho que esse jogo de volta, que seria aqui no Pacaembu, tem 70% de empate, da minha opinião, 16% para o Corinthians e 14% para o Boca. Certo. Agora, o time do Corinthians não tem vantagem, porque nesta fase, na fase decisiva, na última partida, o gol fora não tem peso. Por exemplo, se fosse como na fase anterior, nesta segunda partida, o Corinthians teria a possibilidade do empate, porque ele teria feito um gol fora de casa. Correto. Até que ponto isso pode influenciar o jogo, Maurílio? Que ponto poderia influenciar 1-0 se fosse a regra diante da final? Aí é a vantagem do Corinthians, pela maneira que o Corinthians joga fechado, com poucos gols que ele toma. Durante a Libertadores ele tomou 3 gols, ou 2 gols. Eu acho que ficaria muito mais difícil para o Boca, mas muito mais difícil para o Boca. Eu acredito que aí o Corinthians teria um percentual muito maior já de chance de botar a mão na taça. A Folha de São Paulo trouxe durante a semana, na primeira partida, que 30% dos torcedores não corintianos declararam que iriam torcer para o Corinthians. Você acha que é um índice alto? Está dentro da expectativa, está dentro. E outra Porque coisa, certamente, tanto em Santo Anastácio como aqui em Presidente Prudente, na hora que o Boca fez um gol, eu nunca vi tanto Los Hermanos aqui em Presidente Prudente. Os corintianos criaram cobra dentro de casa, hein? Então eu acho o seguinte, esse segundo jogo não tem favoritismo de campo. Eu acho que o problema da torcida é só do alambrado, para quem vai em campo, para me dar uma olhada, das 4 linhas para fora, que pode influenciar mais torcedores do Boca. Lá, agora seria mais torcedores do Corinthians e menos do Boca, mas dentro das 4 linhas é uma disputa acirrada de igualdade, muita igualdade, cara. Quem que é melhor individualmente? Individualmente eu acho que é difícil, hein, cara? É pouca coisa, o Boca está melhor. Coletivamente, o Corinthians tem um conjunto mais forte em matéria defensiva. Em matéria defensiva, o Corinthians eu não vou dizer perfeito, porque o time perfeito não existe, aquele time que nunca tomou gol. Mas é um time que se aproxima mais à perfeição, se aproxima mais à perfeição do que o Boca. Agora, Maurílio, você fala assim, defensivamente o time do Corinthians ele é um time melhor. Agora, você não considera o conteúdo no geral, porque veja bem, o Corinthians ele tem, me parece, 20 gols marcados e 4 gols sofridos. O Boca tem 19 gols marcados e 8 gols sofridos. O Corinthians, no contexto geral, sem ser excepcional no ataque, é um time que disputou 13 partidas e não perdeu nenhuma. E se for campeão, ele é campeão invicto. Seria isso. O Corinthians, se ele for campeão, que é difícil, que eu acho que isso aí não deve ter acontecido na Libertadores até aconteceu, hoje. A última vez foi em 1978, como o próprio Boca foi campeão. Faz 34 anos que nós não temos um campeão invicto, que foi o caso do Boca. Aí você tem que ver os dois lados da moeda também. Se o Corinthians também perder nos pênaltis, vai ser o campeão, será vice-campeão invicto. O vice-campeão invicto.
correto? Eu comecei a analisar esse jogo para o Corinthians assim. É o maior prêmio do Corinthians, que seria um título de 100 anos. Como pode ser o maior castigo do Corinthians ser o vice sem uma derrota? E eu quero lembrar que em 1978, quando o Boca foi campeão invicto, acho que foram 5 jogos no máximo. Hoje, nós temos uma quantidade maior de times. De alguns anos para cá, são 32 times que disputam a Libertadores da América e o Corinthians está a 13 jogos invicto e antes da bola rolar, né? É isso que eu sempre falo. O Corinthians, se foi campeão, se você está comemorando, se você está nos assistindo, porque já foi o resultado final, o Corinthians, como todo mundo sabe, no caso de campeão, conquistou este título de uma forma invicta, que, né, são 34 anos sem que isso tenha acontecido. Agora, sempre é interessante que depois que a bola rola, aí fica fácil nós fazermos projeções, né? Então, por exemplo, se você acha que o Romarinho entrou ou não entrou, jogou ou não jogou, começou como titular ou não? Se você fosse o técnico, você colocaria ele como titular? Essa pergunta eu já fiz, né? Isso. Essa pergunta lá na rádio nós falamos sobre isso. É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito difícil. Por pouco que eu conheço o Tite é muito supersticioso. Ele vai tentar manter o mesmo time, correto? E se caso precisar do segundo tempo, ele vai botar o Romarinho. Eu penso isso. O Corinthians não tem necessidade de se apavorar para poder sair para cima do Boca. E nem o Boca também tem necessidade de se apavorar. Eu acho que o Boca é um time bem equilibrado, o Corinthians também é aquele que é mesmo você jogar uma moeda para cima e fala vai dar cara ou coroa. Tem outra coisa. O Corinthians, para ele perder essa partida, vai ter que ser de uma jogada, de um erro individual. Eu penso. O Corinthians vai ter que ter um erro individual. E esse jogador vai ficar sacrificado igual ficou o Borbolla pro resto da vida. Se o Corinthians não for campeão ano que vem de Libertadores, até o Corinthians não conseguir esse título, por esse erro individual, esse jogador está complicado. Que eu acho que é muito difícil ter um erro individual, mas pode acontecer. E quanto ao Boca, se o Boca perder, eu acho que as consequências é muito menor. A do Corinthians é muito maior. Bom, e se o Corinthians for campeão, Romarinho vai valer muito mais que Lucas, você vai ver o que vai ser valorizado. E eu acho que, e se você pergunta para mim, o que você viu no Romarinho, que você viu no Lucas? A característica do Romarinho me agrada muito mais que do Lucas. Por pouco tempo que eu estou dizendo no Corinthians, mas eu acompanhei ele no Bragantino. Muito bem, nós terminamos o primeiro bloco e retornaremos na sequência falando um pouco mais deste Boca e Corinthians. Segunda, terça e quarta tá tudo igual. A partir da quinta-feira, então, você sabe o que aconteceu e se o Corinthians é ou não, foi ou não, é ou não o atual campeão da Libertadores da América. E é isso que é legal. Daqui a pouco retornamos. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Oferecimento: Tênis Clube de Presidente Prudente e EPIU Listas Telefônicas.